Por que muitas pessoas, quando estão na beira da morte ou do desencarne, sempre alegam no mundo inteiro que estão vendo pessoas que já se foram, parentes e amigos? Esse relato é muito normal no seio da nossa morte, do nosso corpo. E isso é uma mera coincidência? Isso é uma ilusão? Ou realmente existem espíritos que ficam ali a todo tempo ao nosso redor no momento em que nós vamos embora aqui do nosso planeta? Esse é um tema muito importante, então fica com a gente aqui porque a gente vai debater sobre isso, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Espiritizando com o Anderson Ando. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson e aqui a gente fala sobre espiritualidade, sobre espiritismo, segundo Allan Kardec. Mas aqui é um canal aberto a todos vocês que queiram ou tenham interesse sobre o espiritismo, tudo bem? Você que não é, você que é, eu falo para você, seja bem-vindo ao nosso canal, tá bom? A gente vai falar sobre uma questão que eu acho muito interessante, que acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil, não é só em países aqui do Ocidente, é no mundo inteiro. Você sempre vê relatos de pessoas que estão ali na beira da morte, quase indo embora. Ela sempre fala: estou vendo a minha avó querida, estou vendo a minha mãe, estou vendo meu filho que se foi, estou vendo uma tia que está aqui comigo, está do meu lado. E nós, quando muitas vezes a gente está naquele momento da racionalidade, a gente fala: tadinho, tadinha, ele está entrando em delírio, olha só, está falando que está vendo tal pessoa, mas isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. E será que isso é mera coincidência? Ou será que realmente os espíritos que já se foram estão ali para nos buscar? Para você que acredita no espiritismo, nós temos uma família espiritual. A gente chama de família espiritual que já vem com a gente há muitos séculos, às vezes até milênios, e que estão ali no mundo celestial, de acordo com a nossa vivência. Muitas vezes a nossa vida é planejada juntamente com a nossa família espiritual que fica lá em cima para enxergar o que a gente vai fazer aqui na Terra. A gente pode dizer que a Terra, ela é como se fosse um planeta em que a gente está aqui para turistar, para conhecer o que a Terra pode nos dar e o que a gente pode fazer para evoluir aqui no planeta Terra com essa vida, com essa reencarnação que a gente pôde receber ali do mundo espiritual. Então, para o espírita, para aquela pessoa que acredita no espiritismo, para aquela pessoa que acredita em vida após a morte e que a gente não fica dormindo esperando a decisão de um juízo final, é uma coisa muito natural a família espiritual vir te buscar no momento que você vai embora. É como se fosse assim: olha, estou dando um adeus aqui para o planeta Terra, agora eu vou embora com a minha família. Então, muitas pessoas no seio da morte, elas relatam que estão ali vendo a família, alguém da família ou algum amigo espiritual, e essas pessoas, elas desencarnam e vão embora. E aí a gente fica nessa dúvida: ora, quando fulano foi morrer, ele falou que viu o tio, a tia, o pai, o avô que já se foi. Será que viu mesmo? Será que estava delirando? E é por isso que a gente aqui no Livro dos Espíritos, para você que não conhece o Livro dos Espíritos segundo Allan Kardec, eu sugiro que você leia. O Livro dos Espíritos, ele não é um livro religioso. Ele é mais um livro de curiosidade. É um livro em que você entende os motivos pelos quais Allan Kardec, ele foi muito a fundo fazer pesquisas sobre essa questão de mundo espiritual, sobre espiritismo, sobre evangelho e tudo mais, livro dos médiuns. E ele era uma pessoa que era cientista e ele não tinha curiosidade sobre espiritismo, nem religioso ele era, mas ele criou tanta curiosidade que aí o livro dos espíritos, ele é o quê? Ele é como se fosse Allan Kardec conversando com uma pessoa que está ali incorporada a um espírito, e ele começa a fazer as perguntas e começa a escrever no papel. Então, eu quero saber isso. E ele desenvolveu mais de 1000 perguntas só ali no Livro dos Espíritos, para que os espíritos respondessem, para ver se havia contradições e tudo mais. E ele publicou, chamado Livro dos Espíritos. Esse livro é um livro muito interessante, ainda que você não seja espírita. Sugiro que você leia. Se você escrever Livro dos Espíritos download no Google, você vai achar algum lugar e você começa a ver as perguntas. Pergunta número 1, que é Deus? E aí ele vai explicar o Espírito Deus, e ele sempre responde, na maioria das vezes, com poucas palavras. Uma outra pergunta
é uma resposta grande. Por quê? É uma forma mais simples de você entender esse contato com o mundo espiritual. Foi por isso que eu falei. Ele pergunta ali, pergunta número 1, que é Deus. Aí ele fala, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Já é uma resposta que é muito interessante. Você fala, o que é Deus? A inteligência suprema, causa primária, ou seja, é o início de tudo. Então, o Espírito responde dessa forma. Tá? E aqui, na pergunta 160, é sobre essa questão que a gente está abordando aqui hoje. Kardec ele pergunta o seguinte ali, por Espírito. Pergunta 160. O Espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? E aí ele fala aqui, sim, conforme a afeição que lhes votava e a que lhes consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o veem receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, ou seja, que estão no mundo espiritual. Vê como vê os encarnados e os vai visitar. Então, o que ele fala aqui? Basicamente, a pessoa, quando ela está naquele leito da morte, do desencarne, a gente fala, tá? Porque a gente entende que a gente não morre, é só a nossa carne que morre, nosso espírito continua na imortalidade. Tá? Quando a gente é criado simples e ignorantes, a gente passa por diversas vidas aí, em vários planetas, inclusive, planetas anões, planetas primitivos, provas, expiações, um planeta depois em processo de regeneração, um planeta feliz, um planeta perfeito. Tudo bem? E aqui, nesse planeta aqui, a gente ainda é o planeta que está no meio ali, é um planeta de provas e expiações. Então, certamente, para quem acredita, nós já passamos por várias vidas passadas, seja aqui, seja em outros planetas. E, na maioria das vezes, as nossas vidas, elas sempre estão ligadas à nossa família espiritual, que ali nos ajuda de lá e também elas nos ajudam quando a gente precisa deles, inclusive quando a gente vai desencarnar. Talvez seria até um pouco complicado se nós desencarnássemos e ficássemos aqui rondando pelo nosso planeta, pelo local que a gente desencarnou, sem ao menos a gente saber que desencarnou, porque se a gente levar em consideração, para quem acredita que depois que a gente desencarna, nosso espírito ele fica por aí, talvez seja até um pouco mais fácil para a gente compreender o processo do desencarne. Só que, se você for entender bem, a maioria das pessoas do nosso planeta, inclusive, não acredita em reencarnação e não acredita muitas vezes que o nosso espírito fica por aí. Acredita que a gente vai dormir e vai aguardar o juízo final. Então, nesse caso, talvez seja até mais complicado para uma pessoa dessa. Gente, eu estou falando para quem acredita, tudo bem? No Espiritismo. Seja até mais complicado para uma pessoa dessa se ela não tiver o apoio da família espiritual que está ali naquele momento para buscá-la, para que ela possa ser guiada até ali um mundo celestial. Tudo bem? Então, esse foi o nosso tema de hoje. Quando a gente desencarna, a nossa família espiritual ela está ali? Sim. Essa é a ideia do Espiritismo. Por isso, muitas pessoas que quando estão no leito da morte alegam que estão vendo a mãe, o tio, o avô, o pai, o filho, que já se foi, está ali naquele momento. E realmente essa pessoa está vendo sim. É o momento que essa pessoa está indo embora. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Peço novamente para você se inscreve no nosso canal. Tenho certeza de que de alguma forma você ajuda a expandir o Espiritismo pelo nosso planeta. E essa é a maior caridade que a gente faz. Agradeço a você. Até mais. Tchau, tchau.